Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos à lição de número 10, já estamos quase no final desse trimestre. Deus tem nos abençoado e você é bem-vindo aqui nesse canal. Anuncie para os seus amigos, dê o seu like aí para que a gente possa continuar mantendo esse canal, que é alguma coisa voluntária, para estudarmos juntos e crescermos na palavra de Deus. A lição 10 é a continuação, como eu disse, da lição da semana passada. Descanso sabático. Nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso estudo sobre o sábado e a sua importância para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Alguns aspectos mais sobre o sábado na Bíblia em relação aos seres humanos. Nós sempre vemos o sábado como alguma coisa dedicada a Deus. Está correto. Mas o sábado segue o padrão bíblico de amor a Deus e de amor ao próximo também. E então, quanto ao próximo, o que nós temos sobre o sábado? Na nossa relação com vizinhos, amigos, parentes, família, igreja, que diferença faz o sábado na nossa vida? E que vai ajudar a melhorar os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, o sábado é uma instituição de Deus, um presente de Deus para nós que nos traz dignidade. O sábado é uma lembrança constante, semanal, de que nós fomos criados por Deus. A gente não surgiu de uma explosão, a gente não surgiu de um protozoário, de uma ameba. A gente foi criado por um Deus e foi feito à imagem desse Deus. Gênesis 1, 26 e 27. E o sábado, cada vez que nós comemoramos, nós lembramos que em 6 dias, e conforme diz o próprio mandamento de Êxodo 20, de 8 a 11, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, no sábado há a identidade do Deus Criador. E ao mesmo tempo, no sábado, há a mensagem. Se você foi criado por esse Deus, foi criado à sua imagem, você tem dignidade. Então, o sábado não me permite fazer, por exemplo, bullying com as pessoas, maltratar os seres humanos, tirar desses seres humanos os seus direitos e as suas liberdades. Então, o sábado é um princípio, nesse caso, de justiça, de direitos humanos, eu diria até mais. Uma outra coisa interessantíssima para a gente observar no sábado é que o sábado nos faz ter responsabilidade sobre as coisas criadas por Deus. Se eu adoro esse Deus criador, se eu entendo que esse Deus deixou tudo para mim, deixou esse planeta para que eu possa usufruir dele, eu não posso estragar esse planeta, porque eu vou estar desonrando a memória desse Deus criador. Então, quando você toma Gênesis capítulo 2, dos versos de 1 a 3, ali há o sábado pela primeira vez. Deus institui o sábado como um dia de repouso, um dia de guarda, um dia de interatividade entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo. E então, quando você anda um pouquinho mais no capítulo 2, você chega ao verso 15, onde a Bíblia diz que Deus criou esse mundo, e ali naquele momento estava resumido naquele jardim, que é o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou o homem ali para cultivar, para guardar, em outras palavras, para preservar aquilo ali tudo. O que isso me diz? É que há uma grande ligação entre o sábado e a criação, há uma grande ligação entre o sábado e a administração humana nos recursos deste planeta. As duas coisas vão juntas aí. Então, resumindo, eu diria assim, se você é um crente em Deus como Criador, se você adora o Criador, no dia que o Criador pediu para você adorar, você também não pode ser um destruidor das obras criadas por esse Deus aqui nesse planeta. Então, o cristão é, de fato, o verdadeiro ecologista. Esse dia brinquei com alguém e disse o seguinte, o cristão raiz, o cristão verdadeiro, é um ecologista raiz. Ele não é um ecologista Nutella, do tipo que só fica protestando, mas na prática não faz praticamente nada em prol do meio ambiente, em prol da ecologia. Um terceiro aspecto que eu queria destacar aqui é que o sábado nos remete à redenção, à libertação dos nossos pecados. Já falei um pouquinho isso na semana passada, que em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, o sábado adquire uma dimensão diferente, a dimensão de perdão, de libertação, de redenção. E ele é ilustrado, ele diz assim, vocês vão guardar o sábado porque vocês também vão lembrar que vocês foram escravos no Egito, vocês foram libertos do Egito.
como cristãos, guardamos o sábado porque fomos libertos do Egito, que no caso é o próprio pecado, que é o nosso opressor hoje, né? Um quarto aspecto aqui que eu queria destacar é que o sábado, por sua universalidade, ou seja, é para a humanidade toda, né? Ele nos faz entender que nós precisamos amar e preservar o nosso próximo. Então, quando você lê determinados textos da Bíblia que falam sobre o sábado, você percebe isto, né? E eu vou ler apenas um, e você já leu esse texto dezenas de vezes. Mas talvez seria interessante reler esse texto, que é o quarto mandamento. Quando Deus diz assim: nesse dia, que é o sábado, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Percebeu? Êxodo 20, verso 10. O que você percebe aqui? Você percebe uma pregação de justiça social num tempo em que isso não existia. Deus diz o seguinte: primeiro, que você tem o direito de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ganhar o seu pão com o seu trabalho. Isso torna o homem digno e de alguém de respeito. Por outro lado, Deus está dizendo o seguinte: que você tem o direito também de ter um dia para você descansar. Para você adorar o Criador, mas também para você recrear-se, para você estar com a sua família, por exemplo. Percebeu isto? Então, o direito é tanto de trabalhar quanto o direito de descansar. E agora, o mais importante disso, por isso que eu disse que é um princípio de justiça social que tem aqui, porque ele é abrangente. Ele diz que não só o patrão deve descansar, mas o empregado também deve descansar. E ele vai além, ele preserva os animais. Ele diz: até os animais que estão dentro da tua casa não devem trabalhar. Aquele cavalo, não é? Não deve trabalhar no sábado. Você percebeu isso? Que coisa linda isso, que princípio maravilhoso, que foi escrito há muito tempo atrás. Então, o sábado nos lembra de que o ser humano é alguém distintivo, de que é alguém que precisa ser respeitado. Aqui ele está falando de preservação da vida humana e dos direitos humanos, os verdadeiros direitos humanos que estão na própria palavra de Deus, né? E terminando, o sábado na Bíblia é um sinal distintivo, um sinal exterior do povo de Deus. Êxodo 31, 13, e o mais famoso texto é Ezequiel 20, 12 e 20, que Deus diz assim: eu lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eles são o meu povo. Ou seja, o sábado distingue o povo de Deus. Sempre tem aqueles que dizem: não, pastor, mas lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13, lá diz que o sinal dos filhos de Deus é o Espírito Santo. Bom, uma coisa não anula a outra. O Espírito Santo é o sinal interior da presença de Deus na vida. Se eu tenho o Espírito, eu me guio pelo Espírito, eu obedeço a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, guiado pelo Espírito. É lógico, não é? Mas se você observar lá, também o texto dá a ideia de que nós fomos selados pelo Espírito. Mas ele diz assim, que nós teremos, né, no futuro, né, pela própria Bíblia a gente entende isso, um momento de que esse sinal que é interior vai ter que se tornar um sinal exterior. E aí entra o sábado como um sinal distintivo de Deus por N razões que nós não vamos discutir hoje aqui, o tempo não nos permite. Mas em outras lições temos falado sobre isso, ok? E concluindo então, essa semana é: como eu posso testemunhar sobre o sábado de maneira coerente e bíblica para outras pessoas? Veja, é uma pergunta esta. Muita gente fala sobre o sábado, prega sobre o sábado, e às vezes é até incomodativo com as pessoas, né? Pedante com as pessoas. Como é que a gente pode, num espírito de amor, mas de coerência, falar da bênção que é o sábado para outras pessoas? Deixe-me dizer apenas uma coisa e aqui eu encerraria. Muitas vezes nós citamos a questão do sábado apenas dentro dessa controvérsia entre sábado e domingo. Entre sinal de Deus e sinal da besta, por exemplo, de Apocalipse 13. Eu diria que muitas pessoas não estão interessadas nesse assunto. Talvez seria interessante falar um pouquinho com os alunos lá da nossa classe da Escola Sabatina, de que nós deveríamos usar a questão do sábado também num aspecto mais humano.
atingindo as pessoas nas suas necessidades. Então, num mundo que as pessoas vivem apavoradas, correndo, né, afobadas, ansiosas, o sábado tem um valor imenso no sentido de fazê-las parar, descansar fisicamente, descansar espiritualmente, adorar a Deus e recompor a própria vida. Então, por exemplo, se eu estou testemunhando a um pai, a uma mãe, eu posso falar, por exemplo, da bênção que é receber o sábado na minha casa, né? Que quando ao pôr do sol nós nos reunimos para cantar, para orar. Isso, além de ser um exercício religioso, é também um princípio de unidade familiar, né? Naquele dia a casa está limpa, naquele dia usamos uma roupa diferente, comemos uma comida diferente. Tudo isso faz com que a família, especialmente as crianças, vejam o sábado como alguma coisa diferenciada e que os une em torno de um ideal, que é adorar o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Então, conversa um pouquinho sobre esse assunto, sobre esses aspectos. E a semana que vem a gente se encontra aqui para a lição número 12. Se Deus quiser, estaremos de volta com você. Um abraço e até lá.